Em outubro de 1994, Raul Julia já era um ator consagrado. Seus trabalhos em teatro, cinema e televisão o transformaram em referência para atores latinos e artistas de qualquer origem. Julia amava a arte e uma de suas paixões era a ópera. Naquela noite ele foi com sua esposa, Meryl Holloway, à Metropolitan Opera House de Nova York. Seria uma de suas poucas horas de descanso. Depois, ele tinha uma reunião pendente com Marco Surinaga, um cineasta e compatriota com quem já havia colaborado. Eles deveriam discutir um novo projeto que os reuniria de novo. Mas ao sair da ópera, Julia sentiu uma forte dor abdominal. Devido a sérios problemas de saúde, ela chamou a emergência. Ela foi imediatamente levada ao Hospital Universitário de North Shore, em Long Island. A dor passou, mas ela teve que permanecer internada. Contrariado, o ator se habituou à vida hospitalar. Aproveitou a internação para avaliar os projetos recebidos. O que mais lhe atraía era o roteiro de Desperado, uma mistura de sequência e remake do filme independente El Mariachi, que seria dirigido pelo próprio Robert Rodrigues. Julia ansiava por deixar o hospital e retornar ao set, mas naquela noite sofreu um acidente vascular cerebral. Os médicos correram para atendê-lo, enquanto Holloway permanecia ao seu lado. Nada pôde evitar que o 20 de outubro entrasse em coma. Mas como Raul Julia conseguiu triunfar sem cair em estereótipos latinos? É verdade que uma grande tragédia marcou sua vida? Que segredo Raul Julia escondia enquanto interpretava Homero Adams? Para conhecer essa história de paixão, arte, luta e convicções, precisamos voltar ao 24 de outubro de 1994. O dia em que Raul Julia morreu. Antes de brilhar nos palcos e nas telas, Raul Rafael Julia e Arcelay era um pequeno sonhador, que nasceu 9 de março de 1940, em Floral Park, um bairro de San Juan de Porto Rico. Seu pai, também chamado Raul Julia, estudou engenharia elétrica nos Estados Unidos da América e depois retornou ao país para exercer a profissão. Na caverna do Chicken Inn, com esforço e sacrifícios, aquele negócio se tornou um dos restaurantes mais famosos da cidade. Disse que ele foi pioneiro em levar pizza para aquela região da América Central. Quanto à mãe, Olga Arcelé, era mezzo-soprano e havia cantado no coral da igreja antes de se casar e deixar tudo. Outros membros da família Julia eram músicos profissionais, incluindo a avó de Raul, Maria Gonzalez. Todos, por sua vez, eram devotos das práticas jesuítas. Por isso, Raul, pai e Olga saíam para acolher crianças sem lar e cuidar delas como se fossem do clã. Essas experiências e companhias ensinaram a Raul valores fundamentais para sua vida e carreira. A beleza da expressão artística, a importância do trabalho duro, o amor às raízes e o valor de ajudar os mais necessitados. A boa situação financeira da família permitiu que Raul e seus irmãos tivessem acesso a uma boa educação. Estudaram no Colégio Espírito Santo em Hatorai, uma organização privada católica. Lá, o futuro ídolo aprendeu a falar inglês fluentemente, pois quase todos se comunicavam nesse idioma. Mas principalmente descobriu o teatro. No primeiro ano, os professores organizaram uma peça e Raul se ofereceu para participar. Até então, ele se tornou fanático por filmes como As Aventuras de Robin Hood e desejava se sentir como seu herói na infância, Errol Flynn. Assim, o garoto interpretou nada menos que o Diabo, um papel nada fácil, do qual ele gostou muito. Depois disso, ele se inscreveu em todas as peças escolares futuras. No 7º ano, Raul se interessou pelas obras de William Shakespeare, que ele lia no idioma original. Nessa época, ele conheceu Magda Vassallo Molinelli, sua primeira namorada e futura esposa. Na adolescência, Raul já era apaixonado pelo palco. Não surpreendeu quando ele continuou praticando a disciplina em sua nova escola, o San Ignacio de Loyola, uma instituição privada e jesuíta para meninos. Entre as aulas, o garoto adaptava obras, especialmente Hamlet, levando a sério a composição de personagens. Mesmo trabalhando por horas para aprimorar seus talentos, sempre mantinha um sorriso no rosto. Sua iniciativa e seu talento eram inegáveis para os espectadores e para o pessoal da escola. Ao mesmo tempo, surgiram no seu horizonte novas estrelas para imitar. Admirava especialmente José Ferrer, por exemplo, ator porto-riquenho que brilhou nos palcos e fez um nome no competitivo Hollywood. A vocação artística de Raul também era apreciada pela sua família, mas seu pai insistia que ele estudasse outra carreira. Mais exatamente, direito. Para agradá-lo, o jovem frequentou a Universidade de Fordham, em Nova York, também jesuíta, mas não se sentia confortável. Depois de um ano, deixou esse rumo e voltou a San Juan para cursar Humanidades na Universidade de Porto Rico.
Para ganhar dinheiro, atuou em peças de teatro e clubes noturnos. Seus pais ainda não acreditavam que eram as melhores escolhas, mas tiveram que aceitar os gostos do filho. Aos poucos, eles deram apoio. O primeiro grande passo profissional de Raul chegou pelas mãos de Lillian Hart, uma comediante porto-riquenha que lhe deu trabalho no hotel El Convento. Nessa época, Raul pensava em economizar para estudar na Europa. Então conheceu Orson Bean, um comediante e figura televisiva muito popular nos anos 60, que havia chegado à sua terra natal para passar suas férias. Depois de ver a performance do jovem em um clube, ele disse que encontraria mais e melhores oportunidades de crescimento nos Estados Unidos. Se ele se mudasse para lá, poderia ajudá-lo. Raul se iludiu. Finalmente poderia começar um caminho como o de José Ferrer, mas nada seria fácil. Quando Raul contou seus planos aos seus pais, eles se mostraram céticos, mas mais uma vez decidiram ajudá-lo. No entanto, enquanto o rapaz se preparava para arrumar as malas, a tragédia atingiu os Juliá. Rafael, um dos irmãos de Raul, morreu em um acidente de trânsito aos 19 anos. Raul adiou a viagem para ficar com a família. Ele também fortaleceu seu relacionamento com sua namorada, a ponto de se comprometer. Raul estava devastado, mas não esqueceu seus sonhos. Em 1964, uma vez concluído, o duelo se instalou em Manhattan. Tinha 24 anos e todas as expectativas postas em triunfar. Adorava ser porto-riquenho, mas recusava-se a interpretar personagens estereotipados dessa nacionalidade. Sabia que era preciso começar de baixo. Deveria admitir que os latinos tinham mais inconvenientes para conseguir oportunidades. E por mais que ele falasse um inglês fluente, seus traços hispânicos eram inegáveis. Moderando suas ansiedades, ele fez vários trabalhos para sobreviver, incluindo vender canetas. O pagamento era pouco e ele mal tinha tempo para pensar no teatro. Seus pais lhe enviavam dinheiro, mas era insuficiente. Aos poucos, sua convicção foi sendo abalada por golpes sutis, mas certeiros e persistentes. Quando estava prestes a sucumbir a uma crise de identidade, a ajuda chegou mais uma vez por parte de Hart e Pym. Ela o convidou para ver uma peça na Broadway. Naquela noite, Raul encontrou sua paixão e prometeu trabalhar como ator em tempo integral. Os preconceitos dos produtores persistiam, mas ele tinha que começar de qualquer maneira. Ela queria se formar com profissionais locais e Bean a recomendou para Winnie Handman, mentor de futuras estrelas como Michael Douglas e Richard Gere. As primeiras oportunidades de Julia foram no teatro, graças a um papel em Uma Aposta da Vida. Com o sonho de Caldelón de la Barca, ela obteve sua carteira da Actors Equity Association, uma associação que reunia outros artistas como ela. Assim, ela também conseguiu um agente, Jeff Hunter, que a levou para a companhia hispano-americana Theatre in the Street. Com eles, ela interpretou Shakespeare. Nas ruas, os transeuntes ficavam estupefatos observando seus sensíveis monólogos. Não eram poucos os que sussurravam que aquele rapaz estava destinado a ir longe. E eles estavam certos. Julian sentia-se no caminho correto, mas ganhava pouco e precisava crescer. Assim, ele encontrou Joseph Papi, um produtor de teatro que fazia audições abertas, sem discriminar. Rapidamente ganhou sua confiança e foi contratado para produzir Tito Andrônico, de Shakespeare. Porém, ao fim da temporada, ficou sem emprego. Como muitos atores teatrais, ele buscou as oportunidades financeiras do cinema e da televisão. Para estar na novela Amor à Vida, teve que comprometer seus princípios e interpretar um imigrante cubano, mas esse trabalho também acabou. Voltou com Pabst e roubou alguma oportunidade extra, mesmo que fosse varrendo a sala. Pabst o contratou novamente agora como diretor de uma aposta de Hamlet. A experiência permitiu-lhe recuperar a confiança e engordar um pouco os seus bolsos. Embora soubesse dirigir, Julia queria estar no palco e viu uma grande chance em That Cuban Sing, uma peça da Broadway. Era as grandes ligas? Sim, e ele se sentia pronto. Ele fez a audição, mas os produtores o rejeitaram. Decidido a conseguir o trabalho, Raul fez a audição 3 vezes mais. Na última, ele disse diretamente a eles: "Sabem muito bem que sou o único adequado para este papel, agora decidam-se." E eles o contrataram. Raul se destacou naquela obra e de lá passou para outras mais reconhecidas. Fez tragédias, comédias e até vestiu a capa de Drácula. Julia amava o teatro e nunca deixou de fazê-lo. No entanto, mais uma vez estava ciente de que as melhores oportunidades econômicas estavam nas telas, principalmente no cinema. Mas esse trajeto não foi nada simples. No começo dos anos 70, Julia obteve pequenos papéis em séries e programas como Vila Sésamo. Por um tempo, ela corria dos sets para os teatros. Foram dias desgastantes para ele, mas estava vivendo da atuação. Seu sonho finalmente estava se realizando.
Nesse contexto de efervescência e oportunidades, ele entrou para o cinema. Eram papéis mínimos, mas que permitiram que ele se familiarizasse com aquele mundo. Seu primeiro filme importante foi The Panic in Needle Park, um drama sobre jovens dos subúrbios. Neste filme, Al Pacino obteve seu primeiro papel principal. Gradualmente, Julia conquistou mais papéis no cinema, porém com aparições breves. Sua força como ator ainda estava no teatro, e foi de lá que ele chamou a atenção do renomado diretor Francis Ford Coppola. Fascinado pelo seu carisma, o homem deu-lhe um papel secundário em One from the Heart, um ambicioso drama musical. Para o ator, significou um passo decisivo em sua carreira. Infelizmente para ele, o filme foi um fracasso econômico, mas Julia impressionou a crítica e outros cineastas fora de Hollywood. Entre eles, o diretor argentino-brasileiro Héctor Babenco, que o considerou para O Beijo da Mulher-Aranha. Baseado no romance do argentino Manuel Puig, o filme permitiu que ele interpretasse Valentina Rey, um revolucionário preso em uma prisão durante a ditadura do Brasil. Raul, fiel ao seu estilo, comprometeu-se com o personagem, com quem compartilhava suas convicções e luta pelos direitos humanos. Ele se envolveu tanto com o projeto que, ao terminá-lo, sentiu que acabara de sair da prisão. O sacrifício valeu a pena. Ele realizou um trabalho apaixonado e incansável, fora do estereótipo típico do latino. Seu carisma impactou o público que lotou as salas e também a imprensa mais exigente. Não surpreendeu, então, que Raul fosse indicado para um Globo de Ouro. Quase foi indicado ao Oscar, mas a indicação foi para seu colega de elenco, William Hart. Quando ganhou, William subiu para receber a estatueta e agradeceu especialmente a Julia. Após O Beijo da Mulher-Aranha, Raul passou a ser considerado pelos grandes estúdios de Hollywood. Tornou-se um rosto familiar em filmes de alto nível, provando estar à altura de estrelas como Mel Gibson, Jane Fonda, Jeff Bridges e Harrison Ford. Interpretou personagens latinos e de diferentes épocas e nacionalidades, como Victor Frankenstein em Frankenstein Unbound. Sua presença e comprometimento impressionaram a todos. Para compor um advogado em Presumed Innocent, por exemplo, estudou o sistema judicial e assistiu a tribunais. Embora fosse humilde e profissional, sabia quando se impor. Em Havana, interpretou um papel à altura dos protagonistas, Robert Redford e Lena Olin. Isso figuraria nos créditos antes do título. Julia também quis aparecer naquele lugar, mas como os produtores negaram esse privilégio, preferiu diretamente não ser creditado. Julia era uma personalidade respeitada em Hollywood, mas conseguiu colaborar com talentos de Porto Rico, como o diretor Marcos Surinaga. Ambos participaram na grande festa e na coprodução com a argentina Tango Bar. Também nesse país atuou em La Peste, onde voltou a coincidir com William Hart. Ainda assim, Hollywood o chamava e em 1990 recebeu uma proposta em comum. A Paramount Pictures estava preparando um filme baseado na famosa série dos anos 60 The Addams Family, que por sua vez era baseada nas caricaturas de Charles Addams. A história seguia a família do título, composta por personagens dignos de um filme de terror, mas em tom de comédia. Julia aceitou personificar Homero Adams, o patriarca do clã. Aqui vale esclarecer que o nome original do personagem é Gomes Adams, daí sua conexão latina. O ator adorou o personagem, porque, segundo ele, podia ser maravilhoso mesmo em seus momentos de depressão. Isso permitiu que ele construísse um sujeito histriônico e atuasse como quando fez Del Diablo em sua estreia. Para Julia, a família Adams representou um movimento arriscado. Ela liderou pela primeira vez uma grande produção de Hollywood baseada em uma franquia de sucesso. E lembremos que naquela época, muito poucos atores latinos lideravam filmes tão ambiciosos. Na Paramount, eles se perguntavam se tinham acertado ao contratá-lo. Mas seu entusiasmo por Homero Adams permeou cada cena e foi crucial para enlouquecer o público e a crítica. Quando o filme estreou em 1991, o ator nunca havia estado tão sarcástico, divertido e encantador. O público queria mais, e 2 anos depois teve uma sequência, The Addams Family Values, considerada por muitos superior à primeira. Depois de décadas de trabalho sem pausa, Raul tinha Hollywood aos seus pés. Mas os luxos teriam mudado ele? Apesar do sucesso como atriz, Julia manteve suas convicções. Sua vida sentimental passou por grandes transformações. Após o divórcio com Molinelli em 1969, conheceu Meryl Holloway, dançarina e atriz. Eles se encontraram no musical Ilia Darling. Ela ficou impressionada com seus enormes olhos e muito depois disse que poderia ter se casado com ele ali mesmo. No final, eles se casaram, mas em 1976. Dessa união nasceram seus 2 filhos, Raul Sigmund e Benjamin, Rafael. Holloway apoiou Raul nos momentos mais difíceis da profissão e desfrutou de seu crescimento.
e a maneira como o homem foi derrubando os preconceitos do show business. Ele cuidou dos três, imitando o exemplo de seu pai, que sabia equilibrar trabalho e família. Além de construir uma sólida vida pessoal, Julia nunca abandonou sua identidade porto-riquenha e seu humanismo. Ele demonstrou isso em filmes como Romero, onde deu alma ao arcebispo salvadorenho, Oscar Romero. Para piorar, ele levou essas preocupações para a vida real. Ele sempre se lembrava de como seus pais usavam sua boa condição social para ajudar crianças órfãs, e qualquer um que precisasse de um prato de comida e uma palavra de incentivo. Por isso, ele impulsionou o The Hunger Project, uma organização para acabar com a fome mundial. Ele fez doações mensais, promoveu-a em eventos e conferências. Quando percebeu que isso não era suficiente, decidiu jejuar no dia 14 de cada mês, de 1977 até o fim de sua vida. Assim, ele demonstrava seu compromisso com a causa ao mundo. Seu ativismo lhe rendeu reconhecimento mundial. Além disso, Juliá tinha convicções políticas firmes, simpatizando com o Partido Independentista de Porto Rico, que defendia a independência dos Estados Unidos da América. Ele até foi amigo de infância de um de seus principais referências, Rubem Berrios. Com pouco mais de 50 anos, Raul Juliá se destacava em todas as suas facetas, mas essa felicidade logo seria interrompida por sua saúde. Juliá iniciou os anos 90 como uma estrela adorada e respeitada, mas muito reservado quanto à sua vida pessoal. Portanto, optou por não revelar seu diagnóstico de câncer de estômago. Fez todos os tratamentos necessários e em 1993 se submeteu a uma operação. Apesar da saúde frágil, ele desejou seguir trabalhando. Assim, aceitou atuar em State Fighter, um filme de ação estrelado por Jean-Claude Van Damme. Ele se interessou em compor o general M. Bison, o vilão, por um motivo específico. Seus filhos adoravam o videogame que inspirou o filme, e ele queria muito vê-los felizes ao ver o pai naquele universo. As filmagens foram complicadas, principalmente devido aos problemas de vícios de Van Damme. Julia também tinha suas dificuldades devido ao câncer, embora continuasse se comportando como um profissional e trouxesse classe ao papel. Mas o tempo foi cruel e aquela acabaria sendo sua atuação póstuma. Embora ainda faltasse para o momento final, Julia teve tempo de brilhar em The Burning Season, um telefilme sobre o ativista ambiental brasileiro Chico Mendes. Foi seu último grande papel, que lhe rendeu prêmios como o Emmy. Tinha um diagnóstico contra, mas Raul não pensava em parar até que veio o acidente vascular cerebral. E é assim que nossa história volta ao início. A partir de 20 de outubro de 1994, Julia permaneceu em coma, parecia incapaz de recuperar a consciência. Holloway e os filhos de ambos permaneceram no hospital universitário North Shore. Logo mais entes queridos se aproximaram. A notícia também deixou o mundo artístico em suspense. E a todos que alguma vez tiveram o privilégio de conhecer o astro e de receber sua bondade e dedicação. Aqueles que amavam Raul esperavam um milagre, mas ele nunca veio. No dia 24 de outubro de 1994, o mítico Sr. Adams morreu aos 54 anos. Conforme especificado, seus restos foram transferidos para San Juan, onde um funeral foi realizado no Instituto de Cultura Porto-Riquenha em 27 de outubro. Uma multidão se reuniu lá para se despedir dele com música e alegria. Enquanto o caixão era enterrado no cemitério de Bucheda, um helicóptero jogava uma carga de cravos enquanto as pessoas gritavam "Viva Puerto Rico livre!". A dor também foi sentida nos Estados Unidos. Missas e eventos celebraram sua homenagem, com palavras e poemas lidos pelos amigos que Raul conquistou em sua carreira. O homem havia partido fisicamente, mas não o seu espírito nem a sua obra. O legado de Raul Juliá foi marcante desde o início. Ele mostrou que um ator latino poderia fazer carreira em território anglo-saxão, evitando estereótipos sem deixar de honrar suas origens. Seja nas ruas, nos palcos ou nos sets de filmagem, ele sempre deu o melhor de si. Ele fez do profissionalismo sua bandeira e soube se impor diante dos poderosos de Hollywood. Apesar de prestigiado, nunca temeu o popular. Graças a Julián, estabeleceu-se um precedente para outros atores hispano-falantes, especialmente seus compatriotas como Benício Del Toro e Luis Guzmán. Este último trabalhou com ele em The Burning Season e nunca deixou de lembrá-lo. Especialmente quando o diretor Tim Burton o escolheu para interpretar Homero Adams na série Merlina. Como mostramos, Juliá também se dedica a causas humanitárias. O projeto Fome segue progredindo no combate à fome. Por sua vez, o Fundo Nacional para as Artes Hispânicas concede todos os anos o Prêmio Raul Juliá pela excelência. As homenagens ainda são comuns em Porto Rico, Estados Unidos e outras partes do mundo.
Em um presente sombrio, a lembrança de Raul e Yulia transmite luz, inspiração, generosidade e esperança. Essa esperança que só pode ser despertada por aqueles homens e mulheres livres que se entregam de corpo e alma às suas paixões e convicções.